Aleluia. Irmãos amados, paz de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes por estar na casa do Senhor. É um contentamento que deve existir no coração de cada cristão. A casa, a presença de Deus. Como é bom estar congregando juntos. Como é bom poder assim exultar o Deus da nossa salvação. Que Deus venha nos abençoar grandemente neste santo lugar. Amém? Quero agradecer ao Senhor pela grande oportunidade concedida a nós. Convite, né? Pastor Carlinhos. E para quem não sabe, quase ninguém sabe, né? Nosso pai. Assim. E já fazia tempo que ele queria que eu viesse, mas tudo tem o seu tempo determinado pelo Senhor. Tudo tem o tempo determinado pelo Senhor. Então, chegou o dia. E eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Amém? Fico feliz também ela é nova, eu ainda não conheço. Não tenho ainda aquele acesso bem, né? A nossa vizinha. A gente estava saindo para vir para cá. E ela saiu na nossa frente no Uber. E eu não sabia que ela vinha para cá. Quando eu cheguei ali, ela entrou. E meu Deus, mas isso mesmo. Foi embora com a gente, se não tinha carona, viu? Glória a Deus, os abençoe. Então, queridos de Deus, abram a vossa Bíblia, Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, é um texto muito conhecido. Lucas 7, 36. Diz assim a palavra de Deus. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por trás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Glória a Deus. Queridos de Deus, nós estamos em um culto de adoração, como pude ver aqui na TV.
estamos em um culto, e não apenas esse, mas todos os cultos, eles têm se constituído de total adoração, pois o principal objetivo da nossa reunião, do nosso ajuntamento na casa de Deus é este: é louvá-lo, é adorá-lo, é bendizê-lo, é manifestar ações de graças ao seu santo nome. E com esse entendimento precisamos trabalhar a nossa alma e exercitar a nossa fé, na compreensão de que uma vez na presença dEle, na compreensão de que uma vez em que nos apresentamos a Ele, através de um culto, precisamos entender que este culto, ele deve ter seus elementos. Precisamos compreender que este culto, ele deve ter sim as suas particularidades. E uma coisa que eu chamo a atenção da amada igreja, é que vivemos em um tempo em que o entendimento da adoração, a compreensão de culto, ela tem sido vaga no coração de muitos cristãos. A presença de Deus é algo glorioso, é algo magnífico. A presença de Deus, para nós, é imerecido, porque não somos merecedores de tal presença, não somos dignos de tal graça. E olhando para esse texto, nós meditamos e compreendemos isso aqui, que a adoração, o culto a Deus, o quebrantamento, a apresentação de sacrifícios ao Senhor, tudo isso, eu preciso compreender que há um princípio, há uma virtude, há algo estabelecido da parte de Deus para a minha alma. Eu preciso entender que o culto, ele não é apenas apresentações de canções, notas musicais, apresentação da palavra de Deus. Eu preciso compreender que cultuar a Deus, adorar o Senhor, magnificar o seu santo nome, vai muito além de letras cantadas, vai muito além de notas expressadas em instrumentos, vai muito além do que a entrega de uma gratidão por meio do dizimar e do ofertar. Eu preciso entender que cultuar a Deus em primeira mão é um privilégio. Amém? Eu preciso entender que cultuar a Deus é privilégio. E por quê? Olha que coisa interessante. A adoração, ela traz as suas revelações. E qual é a primeira revelação que a adoração, ela manifesta aos nossos corações? Olhe comigo, por favor, o versículo 36. O versículo 36 diz o seguinte: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Olha a manifestação, a revelação da tal adoração. A adoração, ela revela quem somos. A adoração, ela revela quem eu sou. Versículo 36 diz que um homem que era fariseu, pertencente a uma das seitas mais influentes dos dias e dos tempos de Jesus. Este homem, que mais na frente o seu nome vai surgir, que é Simão, ele convida a Jesus. Agora imagine você, por que esse homem, ele tomou a tal decisão de convidar Jesus à sua casa? Por que fariseu Simão convida Jesus para estar com ele no seu lar? A primeira ideia, talvez, que possamos acreditar aqui, é que ele desejava muito adorar a ele, é que ele queria cultuar a Jesus, é que ele queria apresentar alguma coisa agradável a Jesus. Talvez essa venha a ser a primeira percepção, mas não é, porque os fariseus, eles
não eram com Jesus. Os fariseus, todos eles, não aceitavam o ensinamento do Senhor Jesus. Eles não aceitavam a doutrinação que Jesus trazia, a sua palavra. Eles eram contrários a isso. O fariseu, ele queria apresentar uma elevação de status de quem ele era, e não de quem Jesus era. Então veja que a primeira visão que podemos encontrar nesse texto é: a adoração, ela revela quem eu sou. E nesse contexto, o fariseu, ele já começa a revelar-se quem ele é diante de Jesus. Mas eu gostaria que ainda você olhasse para o versículo 37, por gentileza. O versículo 37, ele diz: eis que uma mulher da cidade, pecadora. A segunda personagem que aparece no texto é uma mulher que não tem nome. O texto não apresenta nomes dessa mulher. Mas essa mulher, a Bíblia diz que o único adjetivo dado a ela é que ela era uma pecadora. Mas onde que está a diferença de Simão, o fariseu, para essa mulher, cujo adjetivo dado a ela é uma mulher pecadora? Onde se encontra a diferença da revelação, da adoração de Simão para essa mulher? Eu quero que você caminhe comigo na palavra de Deus. Versículo de número 38, por favor. Olha o que diz o versículo 38. Estando por trás, aos pés de Jesus. Aqui a mulher, ela estava por trás, aos pés de Jesus. Ela chorava, molhando com as suas lágrimas, e enxugava-os com seus próprios cabelos. Simão, a adoração desse fariseu mostrou quem ele era. Ele não dava evidências de que ele desejava Jesus. Ele não dava evidências de que ele precisava de remissão, de redenção, de justificação. Mas eu olho para a mulher pecadora e vejo que, por meio da adoração que essa mulher expressa, a primeira coisa que ela vem expressando diferente de Simão, o fariseu, é que ela precisava da misericórdia do Senhor Jesus. Olhe para mim, por favor, e deixa eu abrir um parênteses aqui. Compreenda que no momento que nós adoramos a Deus, no momento que nós prestamos culto ao Senhor, essa nossa adoração, ela deve revelar isso aqui: nós necessitamos da misericórdia do Deus vivo. Ninguém adora a um Deus se não for dependente dele. Ninguém adora a alguma entidade, algum tipo de Deus, se não precisar dele, se não reconhecê-lo, se não tiver no seu coração como alguém que possa recorrer. Então logo eu compreendo que se eu cultuo, se eu adoro ao Senhor, é porque a minha alma, ela declara abertamente, publicamente, de que nós necessitamos de sua graça. Nós necessitamos de sua graça. E veja que essa adoração não é uma simples adoração, mas é uma adoração quebrantada. É uma adoração de total entrega. Vem uma pergunta para todos nós: qual é a maneira que nós temos adorado ao Senhor? Como nós estamos entregando a nossa adoração ao nosso Deus? Eu estou entregando a minha adoração
porque é noite de domingo, não tenho nada para fazer, venho para a igreja para cumprir esse horário, essa tabela, venho aqui, canto como qualquer outra pessoa. Todo ser humano que é carente da graça e da misericórdia de Deus, ele não suporta, ele não segura-se sem expressar a adoração ao Senhor Deus. Por isso que você não deve criticar aquele que está ao seu lado quando ele canta fortemente, quando ele grita fortemente, quando ele expressa fortemente algo a Deus. Talvez nós olhamos para esse tipo de pessoa e não compreendemos o porquê que ele age assim. Não compreendemos e não entendemos porquê que essas pessoas adoram a Deus dessa maneira. É porque se você pegar o histórico de vida dessas pessoas, você vai ver que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus lavou a alma dela, justificou a alma dela de uma forma tão profunda, que ela olha para a sua vida outrora, e ela se encontra nesse contexto, ao ponto de dizer: eu não posso deixar de expressar a minha adoração, o meu louvor, a minha gratidão àquele que me amou, àquele que me salvou, àquele que me redimiu. Pelo que você está adorando a Deus? Pelo que nós estamos adorando ao Senhor? A mulher pecadora, ela adorava ao Senhor, expressando na sua adoração, trazendo essa revelação na adoração, de que ela necessitava da misericórdia. Mas o fariseu, versículo 39, ele olha para tudo isso e ele diz assim, olha o versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Isso aqui é algo muito sério, queridos. Simão, ele é a representação de pessoas nessa atualidade que prejulgam-se mais santas, melhores, mais dignas do amor de Deus do que outras. Simão olhava com desprezo para essa mulher, porque ele sabia quem era. Ele conhecia quem era aquela mulher, mas não considerando que Jesus também conhecia. Ele olha nos seus pensamentos e expressa isso: como é que pode esse homem, as pessoas dizem que ele é profeta, as pessoas o consideram como profeta, e por que ele deixa essa mulher tocá-lo? Por que ele deixa essa mulher fazer o que ela está fazendo? Tem uma notícia para você hoje. Jesus nunca vai rejeitar você. Jesus nunca vai mandar você embora. Pastor, mas eu tenho pecado demais. Talvez eu te mande embora. Talvez eu não queira conversa com você, por causa dessa natureza que há em nós. Mas quando você chega aos pés daquele que tem compaixão, quando você chega aos pés daquele que purifica, santifica, justifica a sua alma, de maneira nenhuma lança fora a sua alma. Quantas pessoas já te desprezaram? Quantas pessoas já rejeitaram você?
E a sua última ação tem sido esta: eu vou à igreja. Eu vou à igreja, eu quero saber se eu tenho ainda condições de mudança. O Deus dos céus que te conhece, o Deus dos céus que traçou todo o seu viver, como diz o salmista, ainda quando você estava informe, ainda quando os teus ossos estavam se formando lá no ventre de sua mãe, Deus já conhecia toda a sua vida, toda a sua trajetória. O fariseu desprezava, o fariseu não ligava, o fariseu não fazia caso da adoração dessa mulher, pelo fato de ser pecadora. Mas Jesus abraçou aquela mulher. Jesus estava olhando para a ação e a atitude desta mulher. Então, queridos de Deus, a adoração, ela traz essa revelação de quem nós somos. Você não pode parar de adorar ao Senhor. Você não pode parar de adorar a Deus. Pastor, mas está tão difícil. Estou desenganado. É o fim. Como é que eu posso continuar adorando a Deus? Veja que coisa interessante. A adoração sempre anda junto, de mãos dadas com a salvação. Olhe para todos os textos bíblicos de pessoas que foram alcançadas pelo Senhor Jesus, por essa graça. Veja como todos eles, ao serem salvos, ao serem alcançados, eles não deixaram de adorar o Senhor. Gadareno, depois de ser liberto, transformado, Jesus estava voltando para a outra margem. Gadareno quis entrar no barco, seguir Jesus, disse: eu vou contigo. Não queria sair de perto de Jesus, queria continuar sua vida com Jesus, mas a ordem de Jesus era: vai, volta para os teus e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez por ti. Você não pode deixar essa adoração parar na sua vida. Por essa razão, o salmista no Salmo 103, ele instiga, ele incentiva a sua alma, dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Então guarde isso no seu coração. A adoração revela quem eu sou. E aí eu faço a pergunta para mim mesmo: o que a minha adoração diante de Deus tem dito? O que é que ela tem expressado? Eu ainda sou alguém dependente de Deus? Eu ainda sou alguém que preciso da graça de Deus? Continuo sendo necessitado da sua graça? Versículo 40, por gentileza. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? 43. Simão respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. Olha a segunda revelação que isso traz. Quando nós adoramos, a nossa adoração, ela revela
o quanto nós amamos a Deus. Você ama a Deus? Você ama ao Senhor? Pergunte ao seu irmão que está mais próximo de você com muito carinho: você ama a Deus? E porque eu amo a Deus, pastor, é porque Ele tem me dado muito dinheiro. É porque Ele tem me dado bens materiais. É porque Ele tem feito inúmeras coisas que eu tenho pedido a Ele. Pelo que, pela qual razão nós amamos? Ninguém escapa disso aqui. Todos nós devemos amar a Deus pelo fato dele ter nos amado primeiro. Devemos amar a Deus pelo fato dele ter nos amado primeiro. A palavra do Senhor diz que Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Paulo, apóstolo Paulo, vai declarar no capítulo 5, versículo 8 de Romanos: Deus provou o seu amor para conosco. É por isso, queridos, que a sociedade que nós estamos hoje, ela é uma sociedade que não aceita pecadores diante de Deus. Essa sociedade, ela é crítica nesse aspecto. Aí eu volto para o exemplo de Gadareno. Enquanto Gadareno estava sujo, cheio de demônios, sem valor, ninguém queria nada, ninguém se incomodava. Mas um dia que Gadareno foi transformado pelo amor, pela misericórdia, o problema começou a ser gerado. Jesus vai embora daqui, nós perdemos os porcos, nós perdemos o nosso rendimento de vida. A sociedade não entende o amor de Deus. É por isso que o ser humano, ele coloca-se a adorar tudo nesse mundo. Mas no dia que ele compreender que o amor de Deus é suficiente para ele, nunca mais ele vai querer adorar outra coisa. A alma vai estar saciada. A alma, ela vai estar cheia. A alma, ela vai glorificar a Deus de todo o seu ser. Jesus, olhando para Simão, que não estava compreendendo o seu amor, Jesus disse: Simão, nós estamos aqui hoje na tua casa. Essa mulher está aqui conosco. Essas duas pessoas, em outras palavras, é vocês dois, Simão. Para você, a mulher, ela deve muito, por causa dos seus muitos pecados. Talvez para você, você não deva nada. Mas aqui está a questão: quanto mais perdão se recebe, justificação, mais agarrados a Deus nós ficamos. Eu vejo Davi, eu vejo esse exemplo em Davi. Davi quebra 3 mandamentos. Mas veja que depois do confronto de Deus a Davi, no Salmo 51, que é um salmo lindo, extraordinário, Davi, ele abre o coração, ele rasga o coração diante de Deus. E ele passa agora a entregar sua alma diante do Senhor, como nunca. Por causa do perdão alcançado. Pastor, mas por que a adoração tem a ver com perdão, com justificação, com salvação? Porque se não tivesse a ver com isso, qual era o sentido de nós estarmos aqui? Qual era a razão de nós estarmos aqui hoje? Eu me dispus a ir à casa de Deus hoje, porque eu começo a entender e compreender todas essas coisas. Que eu preciso ter a minha alma
o amor dEle, que eu preciso ter na minha alma a graça e a misericórdia dEle, que eu preciso ter na minha vida a sua bondade, como foi cantada hoje. Essa é uma grande verdade que devemos hoje entrelaçar a nossa alma. Simão, qual destes amará mais? O que mais foi perdoado. Versículo 44 a 46, esses 3 versículos, resumindo aqui, esses 3 versículos, Jesus disse: Simão, eu estou na tua casa há muito tempo, e até agora você não expressou adoração. Tua adoração está revelando que você é uma terra seca. Tua adoração está revelando quanto você precisa se render à minha graça. Tua adoração, se é que pode dizer que é adoração, está dizendo que você precisa mais de justificação do que mesmo essa mulher que você considera pior. Eu estou na tua casa, você não lavou os meus pés. Eu cheguei na tua casa, você não ungiu a minha cabeça, você não me cumprimentou. Mas essa mulher, desde a hora que eu estou aqui, que ela chegou aqui, nem convidada foi. Interessante isso, ela não foi convidada. Mas como ela tomou conhecimento de que Jesus estava na casa daquele homem, ela não quis saber quem era, ela não quis saber quantas pessoas ali estavam. Tudo o que ela quis saber é que naquele lugar estava o Salvador da sua alma. Estava o Redentor da sua alma. Eu entrego a mensagem de Deus hoje para muitos dessa casa. A você que está afastado, a você que ainda não tomou a decisão, a esse Senhor. A tua alma, ela não quer saber de detalhes. A sede, a fome que ela tem, não dá a evasão, espaço para observações como estas. É uma igreja bacana, tem um som bacana, tem um grupo que canta, que é legal. A tua alma, ela não dá esses detalhes. A única coisa que a tua alma, ela impulsionou você hoje a estar nessa casa, é porque ela quer abraçar o Salvador. É porque ela quer encontrar o Senhor de sua vida. Você entende a adoração? Os céus estão em completa adoração. Isaías capítulo 6, na sua revelação, na sua visão, Isaías, ele vê anjos, serafins adorando a Deus. João, na sua revelação em Apocalipse, ele vê seres viventes adorando a esse Senhor. E olha que coisa maravilhosa, nós seres humanos, falíveis, fadados, cheios de limites e defeitos, olha que coisa maravilhosa o Senhor nos concede por meio do seu Filho Jesus. Sermos participantes desta graça, sermos participantes desse amor, sermos participantes dessa misericórdia, sermos participantes dessa vida do seu reino. A tua alma está pedindo o Salvador. A tua alma está pedindo o Salvador. Deixa eu concluir aqui. Versículo 47 a 50 diz: por isso afirmo a vocês, a você, que os muitos pecados desta mulher foi perdoado, porque ela muito amou. Mas há um detalhe aqui, que não é o simples fato dela ter amado, ou ter expressado muito amor a Jesus. Aqui entra também a questão da fé. A fé salvífica.
Porque se essa mulher, ela não tivesse, porque com certeza ela ouviu, o texto não diz, mas eu acredito nisso, ela ouviu a respeito de Jesus, os feitos de Jesus, quanta coisa Jesus fazia, por isso que ela foi. O versículo diz que essa mulher ouviu, né? Ela soube que Jesus estava ali naquela casa, e ela foi até onde Jesus estava, porque ela certamente ouviu a respeito de Jesus, os seus feitos. A fé salvífica foi sendo gerada à medida que ela ouvia a respeito dele. E olha que coisa interessante. A fé gerada no coração dessa mulher levou ela a entender o amor desse Deus por ela. Por isso que ela expressou tamanho amor, ao ponto de demonstrar nessas pequenas ações e pequenas atitudes, como por exemplo, o simples fato de dobrar-se, ajoelhar-se e estar aos pés de Jesus. Isto era uma ação que apenas servos faziam, ou até mesmo escravos. E olha como aquela mulher expressa: Jesus, a minha alma está escrava, mas eu quero ser livre. Eu não quero mais continuar sendo essa escrava como eu sou, quero ser livre. Oh, querido de Deus, como é maravilhoso isso. Entenda isso aqui. A nossa adoração, ela revela quem somos. A nossa adoração, ela revela o quanto amamos a Deus. A nossa adoração, ela revela, queridos de Deus, a nossa dependência dEle. Eu termino dizendo isso para você. Cada culto que você participar, faça o melhor da sua vida. O culto desta mulher pecadora, o único adjetivo que encontramos para ela. O culto desta mulher foi o melhor culto que aconteceu naquele dia. Ela expressou tudo o que ela queria expressar. Ela não perdeu um minuto sequer daquele dia, ao ponto dela entregar o seu tudo a Jesus. Ela entregou o seu tudo a Jesus. Vou perguntar a você, para ficarmos aqui: você está disposto a continuar adorando a Deus com o seu tudo? Você está disposto a continuar adorando a Deus com o seu tudo? Eu sei que tem dia que a gente chega na casa de Deus difícil, complicado, desanimado, problemas, dificuldades, ansiedade, crises na família, tantas e tantas coisas. Mas eu entendo que à medida que eu me dou, que eu entrego a minha alma em adoração, em rendimento ao Senhor Jesus, em rendição ao Senhor Jesus, eu vou recebendo das suas mãos refrigério dos altos céus. Você só sai da presença do Senhor vazio, se você quiser. Você só sai da presença do Senhor carregado, pesado, se você quiser. Fique de pé em nome de Jesus.